Bem, vamos lá. Eu instalei o aplicativo lá do Insta e essa semana eu coloquei, tá, uma postagem a respeito do casamento, né? Quando a mulher se casa e ela abre mão da vida profissional, dos estudos, para viver única e exclusivamente em função do casamento. E eu estava explicando os perigos dessa decisão. Claro que decisão é pessoal, né? Você toma a decisão, depois você tem que arcar com o resultado, mas hoje em dia, particularmente, exceto nas camadas mais pobres, onde a solução é quase que impossível, porque a esposa não terá efetivamente para quem deixar, né? Com quem deixar, aliás, os filhos e o cuidado da casa. Mas o que acontece? Quando a mulher abdica da sua, bom dia, Valdenice, da sua vida pessoal para viver, né, exclusivamente para o casamento, há um risco muito grande. E esse risco está principalmente hoje, porque, bom dia a todos, os casamentos agora não são mais, tá, aqueles casamentos de antigamente, onde o juramento de que até que a morte nos separe, bom dia a todos, realmente funcionavam, né? A gente ainda encontra hoje casamentos com 40 anos, 50 anos, né? Ah, vivemos 48 anos juntos e tal, ele morreu. E o vínculo daquela época era tão grande também que quando um cônjuge falecia, o outro não demoraria muito, tá? Carioca, Souza, bom dia a todos. E aí o que acontece? Eu sou contra esse tipo de coisa, por quê? Porque nas camadas mais pobres existe a ausência de possibilidade da mulher trabalhar e deixar os filhos e a casa por conta, por exemplo, de uma cuidadora, de uma doméstica. Então ela mesmo, quando ela casa, ela sabe que o resultado será tomar conta da casa. Mas nas camadas, né, um pouco mais abastadas, aqueles que têm um pouco mais de dinheiro, isso aí, ela às vezes soa como uma submissão extrema. Eu vou explicar isso. Bom dia a todos. Porque o que acontece? Quando um marido, né, logo ao casar, ele começa a dizer: você não terá que trabalhar para ninguém, minha mulher não precisa trabalhar porque eu banco tudo, minha mulher não precisa estudar para quê? Você não vai trabalhar? E às vezes a mulher, se o casamento durar muito tempo, ela fica naquele casamento ali 5, 10, 15 anos e depois vem o divórcio. Quando vem o divórcio, tá? Ela fica na mão. Por quê? Alimentos para ex-mulher, se a mulher for saudável, é restrito a no máximo aí 2 anos. Pode até fazer um acordo para 5 anos, 4, dentro do acordo é possível tudo, né? Dentro dos limites legais. Mas fora, a justiça não dá mais, não está mais fixando alimentos por toda a vida, né? O ex-marido não é mais obrigado a sustentar a mulher depois do divórcio. Então, se a mulher abdicar da carreira dela, dos estudos dela, da própria vida, para viver em função do casamento, ela pode estar se destruindo como ser humano. E aí você fala: mas doutor, se destruindo como? Eu me orgulho de ter vivido em função do meu casamento, eu cuidei dos meus filhos e tal, tudo bem, o seu deu certo. O seu deu certo.
Mas principalmente hoje, onde as relações humanas estão extremamente complexas e egoístas, não tem dado certo o casamento. Você vê casamento e separação em menos de um mês. Você vê casamento e separação em 1 ano, 2. Esse aí sobreviveu 4 anos de casamento, provavelmente não vai se separar mais. Antigamente, as pessoas se casavam com a determinação pessoal de que encerrou, né, a carreira da busca por uma pessoa e etc. Agora eu estou casado, é para sempre. Mas hoje há uma volatilidade muito grande, tá? No campo do relacionamento. As pessoas estão, por exemplo, em um mercado, se elas não sabem onde está uma coisa, elas ficam procurando, andando no mercado para lá e para cá, você vê a mesma pessoa passando para lá e para cá e você vê que está procurando, mas não pergunta, porque parece que as pessoas perderam o interesse, o desejo da comunicação humana. Isso aí acontece dentro do casamento também, né? Dá licença. Então, essa é a primeira coisa, tá? A segunda coisa que eu quero falar com vocês aqui é referente à própria, tá, iniciativa do combate, né? Por que eu estou falando isso? Porque desculpem, estou escutando um barulho na cozinha, um passarinho batendo na janela. Acho que ele queria me visitar aqui, participar da live. Desculpem aí a saidinha. Mas aí o que acontece? Gente, não tem como, a gente tem que voltar à normalidade e agora vocês vão ficar um pouquinho aí pasmo. Que normalidade que esse velho está se retratando aqui, né? Porque o que acontece? Quando você opta por questões como feminismo, né, e assédio e machismo, você separa homem e mulher. Então o que aconteceu? Qualquer coisa, antigamente a gente passava na rua, via uma mulher bonita, você podia se aproximar, falar: oi, tudo bem? Poxa, gostei de você, você é uma mulher atraente, bonita. Você é solteira e tal. Hoje, se você fizer isso, ela vai lá na delegacia: doutor, eu estava passando, esse cidadão aqui me assediou. E pronto, você vai responder, né, a um crime que você não cometeu. Aquilo ali, entre seres humanos, é normal uma tentativa de aproximação, né, para um relacionamento. E aí os homens se isolaram de um lado. Hoje eu vejo lá no aplicativo do Insta que está acontecendo o contrário. As mulheres estão dizendo: se eles não se aproximarem de mim e eu gostar de um cara, me sentir atraída, eu vou lá, bato no ombro dele e chamo para conversar. Mas ela só faz isso porque ela não responderá pelo crime de assédio sexual. Entenderam? Então, infelizmente, nós ficamos aí numa seara das negociações, né? Relações, que é muito complexa. Entendeu? É tipo assim, já que a mulher não aceita uma aproximação, vamos nos isolar delas. E outra coisa que eu estou verificando, tá? A rede Threads do Insta, logo no início, ela ainda não tinha sido descoberta pelas garotinhas das dancinhas, né? Muita gente ainda não percebeu o que está acontecendo com essa juventude.
Antigamente, as mulheres, né, e os homens que tinham interesse de se prostituir, eles tinham que sair dos seus redutos, sair das suas casas e procurar antros próprios para isso, ou seja, as ruas. Isso hoje, gente, acabou. Acabou. Eu vi um psicólogo uma vez que me deixou um pouquinho atônico quando ele disse que a internet iria se transformar, né, as redes sociais em si, no maior polo, né, de troca de favores, né, sexuais do mundo. E isso é uma verdade. Porque o que acontece? As moças, né, hoje, elas começam muito cedo a verificar que dá para ter uma fonte de renda gravando, por exemplo, 1 hora de dancinha, cortando os vídeos e postando na internet. Mas depois elas vão verificar que se ela tiver um flat e fizer, além das postagens, um atendimento, tá, físico, ela ganhará X. Tem mulher aí dizendo que ela fatura 20 mil por semana. Então, hoje o homem, tá, ele tem facilidades. Antigamente era necessário o casamento para ter sexo, né? E hoje isso ficou banalizado, tá? Você abre aqui a internet, vai passando, daqui a pouco tá lá a dancinha e a oferta quase que gratuita de sexo virtual. Tudo isso aí tem um peso muito grande na vida das pessoas, né? Na vida dos seres humanos, e acaba por degradar o principal, que seria o casamento, tá? O relacionamento, a aproximação está em baixa, tá? Ontem eu fiz uma brincadeira, tá? Os pedidos aí para participar, tá? Deixa na rolagem aí o que você pretende falar, porque participar só para fazer um PK e ganhar moedinha é um pouquinho chato, né? A gente tem que ter um debate a respeito do tema que eu estou colocando, ou seja, bom dia, do casamento, ou seja, de relacionamento, ou seja, até do uso virtual aí, né, do corpo. Aí tudo bem, porque tem que ter as lives, eu sempre prezo isso, eu vou passando na rolagem, eu vou verificando, são 10, 20 lives que não tem um conteúdo efetivo para o ouvinte ter alguma coisa envolvente. Você tem que ter, a internet é um meio hábil para abrir portas, né, de conhecimento, de troca de conhecimento, de cultura. Eu vejo live aí de médicos vazias, eu vejo live aí de psicólogos vazias, e são as lives mais interessantes, porque vão levar alguma coisa para a sua vida que vai te elevar, né? O contato humano deve ser produtivo. Doutor, quem faz casa em cima da casa da sogra tem direito, depois que termina? Tem direito somente às benfeitorias. Você tem que guardar nota fiscal de tudo, tá? Comprovante de pagamento de material de obra e pedreiro, e depois, tá? O juiz vai mandar avaliar o imóvel, e em confronto até com o que você comprovar que você efetivamente gastou, e vai mandar dividir. Hoje, se acontecer alguma lesão, vai preso ou não pode? Se essa história aí, tá, de que hoje ninguém pode ser preso, é uma balela, tá? Agora que eu entendi sua pergunta, é uma balela, tá? Imagina eu sair aqui agora
e chego no meio da rua e saio espancando ou até fazendo coisa pior com as pessoas e não pode porque hoje é dia de eleição. Não funciona assim não, tá? Vamos lá, mais alguma pergunta? Vou abrir aí para vocês colocarem perguntas, tá? Perguntas? Curtidas na live, ó, dedinho na tela para curtir. Eu bati aqui o dedo, vai curtindo, vai subindo a tela, né? Se ninguém curtir, a live não sobe, o nosso trabalho não flui. Alguma pergunta? Se quiserem deixar pergunta, deixem aí, tá? Olha lá, eu bati o dedinho aqui, já subiu mais de 100 curtidas lá. Tá? Perguntas sobre direito? Vamos dar aí 5 minutos que depois eu vou cumprir o meu dever cívico. Bom dia, de Goiânia, Marcos Pereira. Bom dia, Marcos. Ah, o pessoal está comemorando. Tem alguém aí de São Paulo? Rosinéia acabou de entrar. Tem alguém de São Paulo? Se eu for intimado na delegacia e me perguntar algo, eu respondo ou fico calado? Ô Ney, se você tiver com um advogado, tá? Você responde o que o teu advogado permitir. Se você for sozinho, se você não responder, eles vão te bater e você vai ter que responder. Rosinéia, a tabela de seguro-desemprego agora, tá? Mudou. Provavelmente, eles vão verificar se houve contrato anterior para... de cabeça que eu não lembro os períodos mínimos para contribuição e ter direito, tá? Posso até ver depois e boto aí. Doutor, qual o limite entre a cantada e o assédio? Efetivamente, tá? Para o homem, a cantada, eu vejo para você, Rosinéia, mas me diz o seguinte, antes de você sair aí, que você pode sair, Rosinéia, se você trabalhou de carteira assinada antes desses 7 meses aí, tá bom? O que acontece é o seguinte, tudo vai depender dela e não de você, né? E não de você. Para vocês terem ideia de como está... eu diria até, Deus me livre aqui, mas nojenta a coisa. Eu tinha uma audiência trabalhista, eu tinha uma cliente e tinha um cliente que seria testemunha dessa outra cliente que eles trabalhavam junto. E no dia da audiência eu estou conversando com ela, e só que ela não estava muito atenta às minhas orientações, por causa do celular. Então eu segurei no ombro dela e falei assim, fulana, você presta atenção, porque quando chegar lá dentro, o juiz vai te perguntar e você não vai saber. Aí ela virou para mim e falou assim, doutor, por que o senhor conversa colocando a mão? Olha a má intenção da pessoa. Entendeu? O colocar a mão no ombro dela, para ela, dependendo da minha resposta, provavelmente já teria um cunho meio... Aí o que eu disse para ela é o seguinte, eu falei com você 3 vezes e você está olhando o celular, não deu atenção. Eu estou aqui trabalhando, eu estou chamando a atenção de você para um fato que será benefício seu. E aí ela não teve saída, tá? Mas depende muito do entendimento, não é seu, é da mulher. Se ela considerar, né, você tá num bar e aí a mulher até pode te dar uma olhadinha e tal, se você chegar nela e ela tiver uma intenção, né, negativa, ela pode sim tentar te afastar, criar um clima, eu não quero conversa com você e tal, aí alguém chega e fala, o que está acontecendo? Esse cara está me assediando. E aí pronto. Não há efetivamente, né? Antigamente o assédio era uma coisa afrontosa, né? Tipo, a mulher passar em frente a uma obra e aquela fila de homens atrás chamando,
aê, gostosa, esse tipo de coisa que realmente é vergonhoso. Eu não gostaria de ver a minha filha, a minha esposa, a minha irmã passando por uma situação dessa, né? Mas numa balada, né? No restaurante, onde você está vendo que a mulher está sozinha, ela olha para você, o homem hoje tem medo de se aproximar. Por quê? Obrigado pelo presente, Sheila. Porque ele fica com medo de receber depois uma intimação para comparecer numa delegacia e prestar um depoimento, né? Eu acho que é o seguinte: você vai a um lugar, vê uma mulher, gostou, sentiu que ela está também correspondendo, você não vá à mesa dela. Você chama o garçom e fala para ele: olha só, entrega esse bilhetinho aqui para aquela senhora. No bilhete, tá? Você deve colocar: achei você interessante, gostaria de te conhecer, se for possível e se for do seu interesse. E aí você manda para ela, né? Se ela falar assim: poxa, eu estou aqui, estou esperando o meu marido, porque você não sabe se ela está esperando alguém. E aí você vai ter como dizer: não, eu não sabia, tanto é que eu coloquei, se for do interesse dela. Violência doméstica, né? Muita gente fala aí, não, a lei Maria da Penha e tal. Vocês viram hoje, essa semana aí na mídia, tá? Aqui no Rio se caminharam atrás de uma mulher e ela foi com má intenção da cadeia. Infelizmente, Ney, isso aí, tá? Um verdadeiro parasita que implantaram dentro das sociedades. É mundial, tá? É mundial. Esse tipo de afastamento, tá? É considerado perseguição, é considerado abuso, tá? E nem tudo a gente tem que voltar à normalidade, entendeu? A verdade é essa. Nós temos que voltar à normalidade. Doutor, o que é normalidade? A normalidade é você sair hoje com o espírito de um homem educado, né? De um homem másculo, mas sem ser machista. Muita gente hoje, para vocês verem, é um absurdo. Eu estou com 61 anos, já estou, né, fora de cogitação. Mas o que acontece? Hoje, esse negócio aí de dividir conta, até no primeiro encontro, eu fico lembrando do meu falecido pai, né? Não, olha só, Ney, se, por exemplo, caiu uma bolsa de uma mulher, né? Você pode se aproximar e falar assim: quer que eu pegue para a senhora? Se ela falar pega, você pega e faz aquela gentileza, de repente até acontece alguma coisa, né? Porque o afastamento é tão grande que quando... Gente, vocês têm que acessar lá esse aplicativo novo do Insta. Você vai ver as mulheres, as postagens são exclusivamente isso. Eu me sinto sozinha, acabou o macho de verdade. Os homens da década de 60, 70 e 80, que eram homens, de 90 para cá, os homens tudo viraram isso, viraram aquilo. Mas por que isso? Porque eles foram criados também em um ambiente, tá? Que não é másculo. É um ambiente que tudo dói. A minha geração foi criada jogando bola na rua, tá? Descalço, porque não tinha tênis. Aí arrancava a cabeça do dedo na rua e no outro dia voltava para jogar com o dedo todo amarrotado. Ia jogar no gol porque não podia jogar na linha. Hoje, tá tudo trancado dentro de casa. Não sai para rua. Quando sai para rua, vai a um mercado, qualquer coisinha, eles ficam naquilo: fui agredido, né? Um grito. A gente estava acostumado com um grito. Você ia jogar um futebol num campo de futebol, o pau comia mesmo e tal. Hoje não tem isso. Fragilizaram demais a sociedade. E esse é o principal problema.
Deixa eu pegar um copinho d'água para mim rapidinho, gente. Dá licença, 2 minutinhos. Então é assim, infelizmente, tá? A sociedade vai se dividindo de tudo quanto é jeito. Você acessa, eu creio que isso é mundial, você acessa a internet, aí tá lá o vídeo de uma criança, né, comendo bolo, se sujando. Aí os comentários é de esquerda, é de direita, gente. Não consegue viver. Massificaram as questões de internet, a política, ao ídolo da esquerda, ao ídolo da direita, né? A mulher se gabando de dizer que ela chegou em casa, o marido chegou em casa, ela estava com a menininha no colo, a filha, é uma influência dessas aí. Ela disse que o marido falou assim, fulana, não tem nada para comer? Aí ela falou, tem, tá tudo no armário, é só você fazer. Ah, meu casamento acabou ali. Por que isso? Não, acabou porque ela não assumiu o casamento dela. Ela achou que fazer comida, tá, diminuía ela perante o marido. Ela se sentiu melhor. E aí o casamento dela acabou. Uma coisa que ela não conseguiu pensar é que a filha dela será eternamente filha de pais separados. Fazer o quê? A gente precisa voltar efetivamente à normalidade. Mais pergunta de direito aí? Ô Ney, explica aí esse quadrado social. Ô Ney, você é um cara que está bastante participativo. Pede para subir aí que eu vou deixar você subir, que aí a gente conversa. Chinaca Mecânico, fala Chinaca, bom dia. O pessoal deve estar estranhando um pouco porque eu faço vídeo aí com terno e gravata e hoje eu tô com a camisinha que eu dormi. Velho é fogo, né? Bom dia, né? Fala de Moçambique, aqui é de manhã ainda, Chinaca. Chinaca, uma nova mensagem. Tenho certas dúvidas. Se for sobre direito brasileiro, eu te respondo. Agora de Moçambique, eu não estudei a legislação de lá, né? Aí fica... Ô Ney, explica aí esse quadrado social que eu não entendi não. Não sei o que é não. Vamos lá, gente? Parou a timeline aí, parou as curtidas. Quadrado social. Se o americano ficar só no canto, não pode chegar perto. Essas coisas, né, de hoje em dia, principalmente americano, né? Americano, ele é considerado um povo bem antissocial, mas é justificável, tá? É difícil um americano aí que esteja entre 40 e 45 anos para cima que não tenha participado de pelo menos uma guerra, né, ou um conflito armado. E isso aí, gente, tem um efeito psicológico muito, muito negativo. Mas eu não estudei o direito, eu procurei estudar um pouco do direito americano, mas não consegui porque o meu inglês é muito fraco.
A sua pergunta aí referente a esquerda e direita e polarização, eu respondo da seguinte forma. É meio complicado de entender isso, né? É o meu entendimento. Mas existe a polarização da esquerda e existe a polarização da direita, né? E existem pessoas como eu. Quais são os direitos de um pai que mora separado? Isso é em relação ao filho, Sheila. Gente, quando fizer a pergunta, tá? Vocês têm que fazer... o advogado, em princípio de carreira, ele erra muito. Por quê? Porque ele faz a petição com o pensamento dele para ele. E não é assim. Você tem que fazer a petição... Por exemplo, você entra com uma ação de alimentos. Você coloca o nome do pai e da mãe. E não coloca o nome da criança e diz, não, ele vai ter que pagar pensão para o filho. Aí o juiz vai falar, mas que filho? Você não informou que tem um filho. Então, quando for fazer a pergunta, principalmente para advogado, tem que descrever, né? Por exemplo, ele é separado, a relação dele matrimonial com a mulher acabou, não tem mais nada, né? Agora, se for em relação... Não, o Preven, eu nunca fui PM, não. Mas vamos lá, quanto à polarização. Olha só o meu entendimento, e eu tenho conduzido a minha vida assim, tá? Na esquerda, existem pensamentos que são mais próximos do cristianismo, e eu sou cristão, do que na direita. E na direita também tem pensamentos, ideologias, né, que são mais próximos do cristianismo. Tu quer ver? Na direita, né? Mérito e trabalho. A Bíblia diz, ganhará o seu pão com o suor do seu rosto. Então eu entendo que nesse ponto, a direita conservadora, né? Ela atende mais o que eu determinei como fonte, né, da minha vida. A esquerda, né, prega a comunhão, né, seria ali o socialismo. Eu entendo, mesmo que pelos meios da direita, que todas as pessoas devem ter oportunidade de trabalhar e, por exemplo, ter sua residência. O que eu sou contra na esquerda é o clientelismo, o peleguismo, tá? E a submissão. Por quê? Marcos Luiz, poxa, Marcos, dá lembrança aí sua mãe, cara, tá bom? Dá lembrança aí sua mãe, fica à vontade aí na live. Por quê? Eu até me perdi, cara, sempre tem um João, né? Mas aí vamos lá. Por quê? Quando você, em todos os governos, até o governo de direita entrou nessa, né? Você fornece bolsa para a pessoa viver em função de bolsa como forma de sobrevivência, eu acho extremamente ruim. Eu acho que qualquer tipo de bolsa, tá, só seria fornecido sem limitação de tempo, no Nordeste, onde a seca não permite trabalho, não permite cultivo, não permite nenhuma forma de ganho de dinheiro, né, pelo próprio esforço. Agora, aqui no Rio de Janeiro, eu conheço pessoas extremamente saudáveis, vão à praia a semana inteira e que recebem benefício, né, do governo, e tem filhos, os filhos recebem também, só tem que manter o filhinho na escola. E às vezes nem tem conhecimento lá, e aí aquilo ali fica por isso mesmo e tal, coloca lá que a criança está estudando e não. Eu acho que o melhor para o ser humano, né, é você chegar, por exemplo, eu tenho 42 anos de trabalho, é você chegar
no auge da sua vida, ciente de que você foi capaz, né? Eu acho que foi em 2022, eu vi uma senhora nordestina que foi lá no centro social e pediu para tirar o nome dela do cadastro de Bolsa Família. Na saída, um repórter lá, né, do sertão, chegou para ela e falou: mas, dona Maria, a senhora vai abrir mão do Bolsa Família, é um benefício que a senhora recebe, é um dinheiro bom? Ela disse o seguinte: filho, eu fui criada trabalhando a vida toda. Eu só aceitei o benefício porque eu estava desempregada e meus filhos estavam passando necessidade. Já arrumei emprego, eu não quero mais. Então, uma pessoa que não tem conhecimento nenhum, que não estudou, mas tem uns princípios que não permitem a ela aceitar, tá, submissão. Porque um Bolsa Família custa R$680. O salário mínimo é 1.400, mas tem que trabalhar o mês inteiro. O que você está trocando é a sua vida, é o seu direito de produzir, de trabalhar, em troca de bolsa. Sheila, o que acontece aí é o seguinte, eu já entendi o que você quer, tá? Ele mora em outra cidade e ele paga pensão. O que você deve ver lá primeiro é o seguinte, pelo jeito aí já está tudo regulado, tá? Já está tudo regulado. A separação, ou seja, o divórcio, os alimentos, a visitação, e ele mora em outra cidade, tá? Quando a criança está na idade escolar e o pai mora em outra cidade, geralmente convenciona-se que metade das férias ele vai poder pegar a criança e levar para lá. Isso se a criança não tiver de fazer tratamento médico na localidade onde ela mora, se a criança, tá, não estiver fazendo, que eu digo criança aqui, para mim criança é até os 15 anos. Então, até 15, 16 anos está valendo. Se a criança não estiver fazendo um curso preparatório, né, e aí ela tem que interromper para poder ficar com o pai, não. Aí é o pai, dependendo do que está escrito lá, né? Se acordaram coisa diferente que eu estou falando aqui, aí é o pai que tem que vir para a cidade, nas férias dele, para poder ter contato com o próprio filho nas férias dele, tá? Quanto a ficar com feriado, esse regramento fica lá na regulamentação de visita. Ele tem que ler o termo para saber o que ficou determinado. Mas quando há, né, essa questão aí do pai morar longe, o juiz sempre verifica aquilo que ficar melhor para a criança, né? O interesse do menor é que tem que ser preservado. Tem o filho, aí depois vai morar no Japão. Eu quero ficar com meu filho no feriado. Vai ficar? Não vai ficar. Porque vai viajar para lá, depois não dá tempo de voltar, vai faltar a escola e etc. Não dá. Isso aí é uma coisa que papai e mamãe da criança tem que ver direitinho. Deixa eu ver aqui que subiu uma... Mas esse é o propósito do governo. Quanto mais pobre, mais dependente deles. O que acontece? O populismo, tá? O populismo, ele faz isso, né? Ele diz para você, Sheila, qualquer coisa, você consulta lá o termo e coloca lá nos comentários do vídeo lá, que eu todo dia eu leio lá os vídeos e respondo. Os comentários, né? O que acontece? O governo populista, tá, ele tem muito pouco para oferecer. E, infelizmente, no mundo inteiro, não é só no Brasil não, tá? Até a direita está entrando nessa porque está ficando muito difícil de você combater o bom combate se você não estiver ofertando alguma coisa. Verônica, seja bem-vinda, um beijão também.
Então, a saída para o governo é, ele dá a bolsa, ele dá uma série de benefícios, né? Aqui eu já vi bolsa aluguel, aluguel social, vale gás, né? Conta de luz social e tal. Eu acho que pelo padrão de vida do brasileiro, determinados benefícios, né, são até necessários, porque você tem mesmo que pegar a riqueza do país e distribuir. Mas você pode distribuir a riqueza explorando menos a pobreza. Você quer ver a explicação que eu dou sobre isso? Doutor, não entendi nada. Explica aí esse entendimento do senhor de que é possível o governo, né, diminuir o sofrimento da pobreza sem atacar, por exemplo, a riqueza, né? É simples. A única coisa que é extremamente igualitária em países como o Brasil é a cobrança de imposto. O mesmo quilo de arroz que o rico compra, o pobre compra. E o mesmo imposto que o rico paga, o pobre paga. Isso é desigual. Por isso que, se eu pudesse, uma das propostas seria desonerar efetivamente a cesta básica. Sheila, bom dia. Beijão. Entendeu? Desonerar a cesta básica. Obrigado pela rosa. Tá bom? Por quê? Porque não é justo que aquela pessoa extremamente pobre, porque, gente, a grande realidade é o seguinte: se você for fazer os levantamentos aí nos institutos, né, financeiros, o salário mínimo deveria estar quase R$ 5.000. Mas não está porque uma máquina, tá, pública extremamente pesada, o mundo todo agora, né, empresarial, industrial, né, comercial, poupa dinheiro, desculpem aí, através, né, do investimento no virtual. Os governos continuam. Para vocês terem uma ideia, eu fiz uma pesquisa aqui no Rio de Janeiro, que eu sou do Rio de Janeiro. A Prefeitura do Rio, pode pegar lá o portal da transparência da Prefeitura do Rio. Tem 220 mil pessoas recebendo, entre ativos e inativos. A questão para mim é simples. Se você pegar, tá, vamos botar 180 mil pessoas, o restante eu estou colocando como inativos, e colocar todas dentro de prédio, você vai falar assim, não cabe todo mundo. E não cabe mesmo. É tudo apadrinhado político, tá? É tudo do coronelado, corpo de bombeiros, polícia militar, tá? Tem gente que tem seus negócios e paga para não trabalhar. Entendeu? Isso onera excessivamente e impede um melhor investimento, por exemplo, em hospitais. E aqui no Rio, tá? Vocês aí que ficaram na live até agora, eu vou dizer para vocês, aqui no Rio você só tem direito de trabalhar. Era tempo das pessoas falarem, vou morar no Rio, porque lá é fácil. Não, você pode até arrumar emprego, trabalhar, mas você vai para o trabalho, o máximo que você tem que chegar em casa é 8 horas e não pode sair. Se sair, corre o risco iminente de ser assaltado. A criminalidade aqui, as ruas estão sendo fechadas e pelo cidadão com medo dos bandidos, depois o bandido vem, toma aquela rua ali e obriga o cidadão a pagar taxa para poder entrar na própria rua que mora. Esse é o estado do Rio de Janeiro, tá? As pessoas aqui os marginais da lei estão saindo para assaltar relógio de pulso e celular com fuzil AR-15, tá? Bandos fazendo arrastão nas ruas.
param a rua e com tudo de fuzil, roubam 15, 20 carros. Quem não está no Rio de Janeiro não sabe disso. Essas notícias não são veiculadas de forma maciça. Silvana Cominho, você colocou 28 aí, Silvana? Não entendi. Vem aqui, tem alguma pergunta, gente? Alguém tem alguma pergunta? É isso aí, Ney. Bem, gente, eu vou tomar um banho e vou votar, tá? Agradeço a todos vocês aí. Fiquem com Deus, tá? Bom voto para quem ainda não votou. Geralmente, sábado e domingo eu vou abrir. Ah, Marçal! Sobre Marçal, eu sou de direita e eu vi que em São Paulo merece mesmo tentar um cara como Marçal, mas eu vou dizer para vocês duas coisas que, como homem, eu não admito. Questão de honra. Político atacando a família, a mulher, os filhos do outro, para mim, o cara que faz isso é podre. E é lamentável o intuito dele, eu até entendo que é mesmo derrubar, nocautear o outro candidato, mas eu acho, gente, que uma das piores coisas que pode acontecer com o ser humano é ele passar pelo terrível mundo, né, da substância química. E essa utilização aí, essa alegação de falsificação, a exposição até do médico que já faleceu, eu gosto dele, vou continuar gostando, mas eu acho que até no jogo político a gente tem que ter um certo limite aí, né? Todo mundo da direita aqui do Rio, meus amigos, né? Foram contra aí a prisão de um deputado, e eu disse, cara, ele foi preso, ele está passando pelo que ele está passando, por quê? Ele tinha, né, o cargo eletivo dele, que era deputado federal, e ele ficava 3, 4 horas por dia na internet, dizendo que ia fazer isso e isso com o judiciário, que o ministro isso era homossexual, e que o outro era bandido, que era... Cara, o cara é um deputado, ele vai mais rasteiro do que alguém de porta de rua. Não pode. Um deputado, um senador, tem muita gente no Brasil que exerce esse tipo de cargo e não sabe nem por que está lá. Vocês querem ver um exemplo? Né? Querem ver um exemplo? Alexandre Frota. O que o Alexandre Frota foi fazer em Brasília? O que o Tiririca foi fazer em Brasília? Pessoas que votam nesse tipo de candidato, né, estão pensando o que a nível de Brasil? O que uma pessoa, tá, como o Tiririca, não é por causa da condição dele, não, é porque é inócuo. Primeiro, os projetos dele, tá? Eu já li alguns. Gente, até hoje, nós estamos em 2024. Eu garanto que a maioria aí nunca viu e nem sabe o que é um circo. E ele está fazendo projeto para circo ainda. Não há o interesse de fazer um projeto, né, da escola profissionalizante. Alguém já pensou nisso? Você já ouviu algum político? Ah, não, doutor, mas já tem a escola técnica. Não estou falando disso. A escola profissionalizante seria aquela que desde o berço lá, né, do estudo primário, né, a criança tivesse oportunidade de testar a vocação dela. Olha, eu gostei de trabalhar na marcenaria, eu gostaria de tentar isso. Aí quando ele está no 2º grau, né, no ensino médio, que eles mudam os nomes também, não sei para que essa palhaçada de mudar nome, né, aí ele já teria acesso a uma oportunidade, tá,
Ô Rodrigo, o que você tem que entender é o seguinte, cara. Eu não estou falando efetivamente do circo, eu não estou dizendo que o circo não é cultura, né? Os Trapalhões foram considerados cultura durante muito tempo. Aquele humor ali era assistido por milhões. Hoje em dia, se você fizer um programa dos Trapalhões, vai ficar sem audiência. O Lázaro Barbosa colocou ali, fala pra nós, vovó. Se você pretendia falar vovô, Lázaro, é com acento circunflexo, não é agudo não. Tá? Vem falar besteira aqui que vai tomar lapada. Mas vamos lá. A efetividade da carreira política no Brasil é muito estreita. E muita gente não consegue ver isso. Aquele velho tá fazendo besteira, tô falando besteira. Aqui no Rio de Janeiro, tá? Os últimos 5 governadores foram presos e condenados pela justiça. Rodrigo, eu tenho 61, tá? Eu cresci na frente de uma televisão, eu amava, e de vez em quando até hoje, se eu estiver passando lá os canais e parar um pouquinho ali no Pica-Pau, aquele Pica-Pau raiz, né? Eu ainda sinto saudade, eu sinto saudade eu esqueci o nome de um programa, não sei o que, do espaço, né? Que foi uma nave que saiu e se perdeu no espaço, e aí, Perdidos no Espaço, tá? Eu gostava muito, aquelas séries ali fizeram parte da minha infância. Mas a gente tem que entender que o mundo não funciona só para o que a gente que já passou por isso, né, de outra geração, acha que é legal. Por quê? Porque o que é legal hoje para a galera é o celular, tá? É o celular. E no celular, eu vejo a galera jogando videogame e tal, mas eu não vejo a galera vendo desenho, tá? É difícil. E o celular também vem sendo utilizado como uma forma a chupetinha de antigamente. Antigamente a criança estava chorando, o pai e a mãe davam uma chupeta. Hoje, né? E agora o filme é O Brasil Perdido. Eu não sei se você está se referindo aí, Lázaro, a uma série que uma galera fez aí. Mas eu não... Cara, sabe o que é? Durante a semana, eu estou tão envolvido com inúmeras atividades que eu não tenho muito tempo, né? Então eu não conheço o filme. Eu reconheço também que nos últimos 6 meses eu tenho parado muito pouco. E agora vai ficar ruim, porque eu entrei numa aula de música, né? Então vai ficar mais difícil de eu... Mas voltando lá, a questão aí do 28 lá em São Paulo. A grande verdade é que nós estamos sempre no município, no estado, né? E até para o governo federal, em busca daquele salvador da pátria. E sobre isso aí também eu tenho algo a falar. Gente, não existe salvador da pátria. Se você tem aí 20 anos, 25, começa a se preparar que governos podem piorar sua vida, mas melhorar, eles não vão melhorar. Você vai ter que levantar todo dia, né, esquecer aquela coisa lá, não sou obrigado, não sou obrigado a nada, não existe isso, tá bom? Você é obrigado a levantar, arrumar sua cama, tomar seu banho, escovar seu dente, fazer seu café, ou então alguém vai fazer seu café, mas você será obrigado a colocar na sua mesa, ou até tomar seu café, você será obrigado a sair para estudar e trabalhar. Então, na vida, nós somos obrigados a tudo. Lázaro, não é porque eu não estou ciente desse filme que eu não moro no Brasil, né? Eu moro aqui há 61 anos. O Lula roubou e salvou a nação. Grande herói brasileiro. Bem,
ao Lula roubar a nação e tal, eu tenho aqui uma vírgula, né? Que é a vírgula da permissividade. Ele roubou, mas ele prometeu Bolsa Família e etc., e o povo foi lá e elegeu. É aquela história, né? Para quem tem fome, não se importa muito se o dinheiro que vai me encher a panela de comida é do honesto ou do desonesto. Então, são certas... É por isso que eu digo, o melhor caminho para o brasileiro é o trabalho, tá? A luta, porque se depender de político, você vai ficar para trás. Marçal é o nosso Deus Salvador. Sabedoria e negócios. Sabedoria, eu não sei o teu nome, mas tem uma questão aí que a gente tem que tomar cuidado, né? Não existe salvador da pátria. Nós tivemos a prova disso, a comprovação disso com o último presidente que saiu aí. Por quê? Porque todo mundo pensou que ia ser o salvador da pátria, muita promessa, né? Muita promessa. E eu vou dizer para vocês aqui, né? A principal promessa do ex-presidente era o porte de arma para todo mundo, e essa foi uma plataforma que elegeu, deu muito voto para ele. E bastaria um deputado de direita pautar um projeto de lei, mas não fizeram isso, ficaram arrastando, e aí, obrigado, Teca, não precisa não, lindinho. Gente, olha só, eu agradeço e eu compreendo, né, cada oferta de rosa e tal, mas eu penso da seguinte forma, as pessoas trabalham com dificuldade, né, e o que eu faço? Eu pego às vezes a moeda e depois, quando eu vejo que a pessoa está lá na live, eu vou lá, deposito moeda, né? Bom domingo, obrigado, fica com Deus, né? Então, na política não tem anjo ou demônio. É tudo um jogo de interesse, cara. É tudo um jogo de interesse. Aqui no Rio já tem áudio vazando aí de prefeita, né, que é candidata à reeleição, dizendo, olha, tem que dar a secretaria para o fulano, porque senão a gente não entra no reduto dele, tem que dar essa secretaria, a Secretaria de Saúde e Educação é minha, hein? Ninguém toca. Quer dizer, gente, eles loteiam a cidade toda. Fernando, tem vídeo meu aí dizendo o seguinte, eu só não vou votar no Marçal porque eu sou carioca, né? Se eu tivesse em São Paulo, eu votaria nele. Mas a grande verdade que nós temos é o seguinte, ele é político, tá? E você pode ter certeza. Tá bom, Teca, vai com Deus, sucesso lá, tá? Depois que eu votar, eu vou dar uma passadinha lá. O que acontece? O Marçal é o único desses candidatos em São Paulo que, ganhando ou perdendo a eleição, ele já ganhou. Ele já ganhou. O cara é uma máquina de fazer mídia. Entendeu? Dá uma rede social para ele, ele tá solto. Agora, o que eu digo sempre para os jovens, tá? Exatamente isso, Lázaro. Exatamente isso. Não é só Lava Jato, né? Teve o Petrolão, teve o Mensalão, teve o escândalo dos sanguessugas, tá? A política brasileira, ela é envolta em escândalo sempre. Fica com Deus, tá? Obrigado. Gente, eu recebi aqui uma notificação de que a live ela está inativa. Realmente, eu estou inativo. Paguei o papel de candidato peguei, né? O papel, e eles não querem empreendedorismo. O que acontece? O Marçal, tá?
tudo hoje, muita gente não percebe. Se você tiver um barzinho na esquina e ficar dependendo só do cidadão ir lá, tá? Comprar o seu frango assado, você está perdido. Quem vende é quem anuncia o frango assado no iFood. Muita gente ainda não percebeu isso. De uma forma ou de outra, tá? Se o nome dele já era uma evidência nas redes sociais, agora então, tá? Não tem como. Ele até, né, ele está sofrendo alguns ataques da própria direita, porque muitos que pretendem concorrer à presidência já estão com medo, porque sabem que é um cara jovem, que se preparou, sabe falar a linguagem das redes sociais, a linguagem que os jovens entendem, fala diversas línguas, tá? Tem diversos livros publicados e ele não rodeia em nenhuma pergunta. Olha, sobre o Boulos aí, tá? Sabe aquele Boulos de... É isso. Porque eu acho que é o seguinte... Se você quer direito, tá? Você tem que fazer direito. Sou extremamente contra qualquer manifestação gravosa. Isso que esses caras fizeram aí em Brasília, né? De invadir, o cara derrubou um relógio lá, né? Centenário, destruiu aquilo ali. Eu acho que tem que ser preso, tem que ser condenado mesmo. Porque, não, mas ele não é terrorista. Eu sei que não é. Mas se eu entro no ônibus e eu quebro um manete do ônibus, ninguém pode dizer assim, mas era só um manete. Não pode quebrar, não pode destruir. Então, eu acho particularmente que dentro da legalidade, vai que vai. Agora, invadir casa, fazenda, terreno, né? Conforme eu vi aí, um senhor de idade com a família dele, dentro de casa, uma casinha simples, no interior aí, do sertão desse aí, da região norte ou nordeste, não lembro quanto, e os caras foram lá, bateram na porta dele, ele veio atender, aí falou, a ordem que a gente tem nós tá aqui para desocupar essa área aqui, ele falou, mas o trabalho aqui é minha, é de família, tem que sair. Esse tipo de coisa, eu acho que você tem que trabalhar, produzir, tá? E o que eu vejo? Eu viajo muito para Minas, Espírito Santo, que é onde eu tenho mais conhecidos, né? E eu vejo que todo mundo que era sem terra continua sem terra. Mas eles não ganharam terra, ganharam e venderam. Continua lá o lote, no nome registrado no nome, mas o cara já foi embora já. E continua no movimento, pegando mais e vendendo e andando de picape. Quero meu país com mentalidade próspera. A esquerda quer manter o povo na miséria. Cortes da fé. Corte das fé é uma pena que você não tenha participado aqui no início, né? Esse cabresto aí da miséria, né? Ele vem desde lá do coronelismo, né? A gente tem essa noção ali do coroné que elegia, que mandava, o delegado, né, era cupicha do coroné porque tinha dinheiro. Então eu estou ciente disso. Eu acho que o liberalismo, né, produtivo é o melhor caminho. Eu acho que o cidadão ele tem que ter oportunidade de trabalhar e construir a própria vida. Sinceramente, quero ir embora do Brasil. A boca de um apetitista é pró-Boulos, está gigante aqui. Mas olha só, corte da fé. Sabe o que você tem que pensar? Que é o seguinte: quem está na fila para votar, está recebendo um panfleto e vai escolher de acordo com o panfleto que recebeu, merece o Boulos. A escolha do candidato, você tem aí meses de campanha, de debate, aí o cara vai escolher na hora da votação, não sabe nem o número do candidato,
aí você vai ter um político que você merece, um resultado que você buscou. Entendeu? Cara, olha, eu admitia, né? O cara, até no escritório mesmo, uma pessoa chegar e falar assim, ah, doutor, eu caí nessa aqui porque eu sou leigo. Eu admitia isso antes da internet, antes do celular. Hoje em dia, você entra aí na internet, tem velhinha de 70, 80 anos, bota um som lá, aí fica dançando aquele soul antigo e tal, quer dizer, tem acesso à internet, tem acesso à internet, tem acesso à informação, tem acesso a conhecimento. Bom dia, Aparecido. Tem acesso a conhecimento, tem acesso à educação. Como é que na hora de votar, na hora de fazer um empréstimo bancário, eu caí nesse juro aqui porque eu sou leigo? Não, você não é leigo, você é mal intencionado, pegou, gastou o dinheiro, agora está dizendo que é juro abusivo, que é para entrar com processo. Aqui não. Existem pessoas interessadas em levar vantagem, dando uma de coitadinho. Convide Luiz Kristen. Gente, alguma pergunta aí, alguma colocação? Coloca aí na rolagem. Ninguém curte a live, ninguém... Oh, meu Deus! Bem, eu vou encerrar porque eu vou votar, mas foi muito bom esse bate-papo aqui com vocês, tá? Eu estou aí em todas as redes, todos os aplicativos, tem videozinho lá de direito, mas o canal mesmo é o canal Direito para Todos, lá no YouTube, onde eu tenho uma coletânea muito grande de vídeos, inclusive um dos vídeos mais vistos no YouTube aqui do Brasil é nosso, tá? É referente a vender imóvel sem fazer inventário, e também o que bombou é o vídeo referente a eu ensinando vocês a pesquisar e a consultar processos no judiciário sem pagar nada, tá? É gratuito. É possível Marçal não ser cassado? O que acontece no direito, tá? É possível sim, nessa justiça que nós temos aqui no Brasil, onde alguém cisma assim e fala, não, isso aí é fake news e aí eu vou acabar com a carreira, vou acabar com a vida, né? O jornalista que publicou, que pode manter o segredo da fonte, não, a gente vai prender, vamos alejar ele todinho e depois joga ele no mundo aí, dane-se, aí pode. Porque se comprovada a fraude e tal, seria um crime de menor potencial ofensivo, um crime que na vida comum a pessoa vai responder pela lei, né, 9.099 e não vai dar nada. Então eu acho que aplicar esse princípio para uma punição extrema, que é a cassação de direito político e etc., é só coisa de Brasil mesmo, tá? Fora do Brasil, não creio que isso alcance. E num ambiente de pessoas sérias, com legalidade, não acontece não. O que acontece é o seguinte, né? O Marçal é jurista, ele também é advogado, ele é formado em direito, não sei se ele é advogado, porque advogado é quem tem a carteira, mas a grande verdade é que ele é muito culto, tá? E ele já falou, eu vi um vídeo dele antes de abrir a live aqui, o seguinte, olha, eu não falsifiquei nada, eu recebi um documento e postei. Logo, tá? O máximo que ele praticou ali foi um crime de difamação, né? Por estar, pelo fato do documento trazer um conteúdo ali que, sinceramente, né, particularmente, eu não faço parte do mundo político e há uns 5 ou 6 anos
eu estava muito forte na internet aí com esse negócio de política e tal, e eu fiz um vídeo falando que eu ia me filiar a um partido e tal, e eu vou explicar para você por que eu não botei essa ideia adiante. Gente, a quantidade de pessoas que gostavam de mim e de familiares que falaram, ó, se tu entrar nessa, tu vai apodrecer também e tal, não entra, é perigoso e tal, familiares, teve gente da minha família, prima, né, que quase não falavam comigo, que gostavam de mim e vinham e diziam para mim, Pereira, não vai não, cara, não combina contigo, tá? As pessoas são muito ruins, elas vão acabar te matando, são muitos interesses. E vocês querem saber? Eu sou muito família. Eu renunciei a essa vontade de entrar para a política para não participar de nenhuma coisa errada, porque uma coisa que é certa, tá? E eu falo isso aqui no Rio abertamente, tenho amigos policiais, se você está num patamo da polícia militar, onde tem 6 homens, né, ou 5, e todos ali recebem dinheiro, e você não recebe, você não é honesto. Porque existe também o crime de omissão. Eles estão praticando um crime, e eu sei como funciona, você não pode denunciar, mas você também pode não querer participar daquela guarnição. E na política, é exatamente isso, né? A quantidade de políticos, tá, que é corrupto é muito maior do que os honestos. Só que para você ser honesto, você tem que ser omisso. Logo, você também será um criminoso. Ah, eu sabia de tudo que estava acontecendo na Petrobras, mas você não falou nada? Porque não era eu, os outros que roubavam. Mas você sabia e ficou quieto, então você é omisso. Então, o papo é esse. Eu, particularmente, acho, tá, que o fato da divulgação desse documento aí, principalmente para o cidadão mais humilde, que tem um entendimento muito melhor do jogo político, será negativo. Muita gente que estava acreditando e tal, agora vai recuar, porque é o tal negócio, né? Muita gente ainda mantém aqueles padrões sérios. Camila, obrigado, Camila, por ter compartilhado a live aí. Israel Gomes, ou tá junto ou tá fora. Ah, moleque. E eu concordo contigo. Gente, perguntas aí, tem 58 pessoas dentro da live, né? Tem pouquíssima curtida. Rapidamente, a Polícia Federal já entrou no caso, Marçal deu mole demais, hein? PF aparelhada, STF aparelhado. Cortes, eu vou te falar, eu acabei de falar aqui, né? Quando eu falei que eu sou de direita, mas sou favorável, né? Não a punição extrema que aplicaram, mas a justiça, a gente tem que respeitar. Mas eu fiquei totalmente derrubado quando eu vi o cidadão invadindo lá, né, o prédio público e derrubando aquele relógio de mais de 150 anos, tá? Então, por isso que eu acho que o Marçal agora pecou. Aparecido, eu sou muito família, eu sou muito igual meu pai, entendeu? Não, mas olha só, Israel, o Bolsonaro, tá? Nada mais que Bolsonaro fale, tá? Para mim, tem peso. Porque enquanto as pessoas estavam sendo presas lá, colocadas em ônibus e levadas para dentro de estádio para ser presa, ele pegou o bondinho dele e meteu o pé do Brasil, virou as costas. E agora aí ele está atacando o Marçal, porque ele sabe que se o Marçal ganhar e fizer uma boa prefeitura, vai concorrer à presidência contra ele. E ele não quer a concorrência, ele quer a concorrência só da esquerda por causa da polarização.
Não, o Bolsonaro sempre foi omisso com toda a corrupção dos sanguessugas, da Petrobras, do mensalão, do petrolão, ele sempre foi, porque ele sempre esteve lá dentro. Isso aí eu não passo pano, não. Não passo pano mesmo, entendeu? Não, é aquela história aqui que antes de eu falar isso eu já tinha dito lá. Ele não fez, não é corrupto, né? Porque se fosse já estava aí em tudo quanto é mídia, mas ele é omisso, né? E tem determinadas compras aí de mansões, né, pelos filhotinhos, que eu também não... Acho que ganhando 30 mil por mês é meio complicado de juntar aí 14 milhões, 15. É muito dinheiro. Mas é isso, minha gente. Infelizmente, a gente vive num país... Às vezes eu entro no mercado, né? Aí eu vejo lá um saco de arroz, 1 quilo, cara. 8, 9 reais, feijão 12, 13 reais. Aí sabe o que eu fico pensando? Às vezes eu vou no mercado para comprar pão e leite e eu gasto 80, 90 reais. É quase 10% de um salário mínimo. Aí é que está aquela questão que eu falei no princípio aqui. É isso aí, Aparecido. De você não ser, né, nem de esquerda nem de direita. Não se trata de ser centrão também, não. E nem de ficar em cima do muro. É que eu sou cristão, né? Então, quando eu vou ao mercado e eu vejo que o preço das coisas está caro, e eu vejo o carrinho de uma família com apenas alguns itens, eu consigo entender que aquela pessoa está alimentando mais um maquinismo com o imposto que ela paga naquele arroz ali do que ele próprio. Entendeu? Nós temos uma máquina pública que é um veneno, entendeu? É um veneno. Tem muita gente aí que é cabo eleitoral, briga no meio da rua. Sabe por quê? Porque vai depois receber 7, 8 mil sem fazer nada, sem ir lá. São mafiosos mesmo, criminosos. E é uma criminalidade dentro da lei, porque se for investigar, o deputado vai falar, não, ele estava lá na rua dele, porque ali é a base dele, ele lá ele recebe o morador do local para mim, e aí ele traz, e é assim. Quanto maior o Estado, menor o povo. É verdade. A esquerda domina as artes, a academia, o STF, as polícias, impossível ganhar deles. Não... corte da fé. Deixa eu te falar uma coisa. Você já percebeu que esses movimentos aí, né, que até bem pouco tempo você via aqueles espetáculos, né, tétricos aí, em que envolvia até menores, isso já, a sociedade já conseguiu rebater. Tem, mas já não está mais. Aquelas bandeirinhas, né, de LGRSTUVXZ já estão caindo na real. Tem muita gente aí que é aí do transgênero e tal, que já não está mais com bandeira. O cara tem a vida dele, porque, gente, a grande verdade é que é o seguinte, as diversidades, né, do ser humano sempre existiram, sempre. Né? A gente, na nossa época, a gente sempre conviveu com as partes contrárias de forma pacífica, normal. O que acontece hoje é que querem impor determinadas coisas como norma. Querem que você aceite aquilo ali, né? Mesmo que você não seja daquilo ali. Por quê? Os grupos existem para isso. Você olha, como é feito o rito da penhora. O pai mora em Portugal, deve alimento atrasado, já foi citado. Dá só um momentinho. O que acontece? Quando, você permite
que o governo tome parte e limite, né, e divida os espaços entre os cidadãos, dizendo coisa do tipo, a minoria, não existe minoria, gente, não existe minoria. Coloquem aí na rolagem, vocês olhando para mim, tá, ó, eu tô botando aqui, mostrando meu cabelo, mostrando meu rosto, olhando para mim, você me classificaria como branco, caucasiano, ariano, pardo ou negro? Coloca aí, 3 pessoas ou 4 já é o suficiente para eu explanar aqui o que eu acho disso, vocês vão ficar pasmos. Coloquem aí, qual é a minha cor? Vai, gente, rápido. Coloquem aí na rolagem. Branco. A Lucinéia colocou branco. Mais alguém? Rapidinho, rapidinho, galera. Cortes da Fé, branco, 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 branco. Vai outro. Branco, negro, ariano, mameluco, índio. Coloca aí. Deixa eu só pegar um pouquinho d'água. Bem, deixa eu explicar para vocês vão ficar pasmos agora com essa constatação, tá bom? Olha só esse detalhe aqui. Olha isso. Olha esse nariz. Esse nariz é de negro ou é de branco? Esse cabelo, olha como é crespo. É de caucasiano? É de branco? Então, gente, olha só. A maioria, o Brasil é uma miscigenação só. Não tem uma raça pura no Brasil. É misturado. Eu não posso dizer que eu sou branco, né? Até pardo, mas olha só esse nariz. Esse nariz aqui mostra que na árvore genealógica da minha família tinha negro. O meu pai era do sul de Minas, né? O meu pai era bem mulatinho, quase negro. E ele tinha o nariz assim. Meu cabelo é crespo, né? Então, não existe essa de minoria. Não, mas homossexual é minoria. É minoria? As minorias são declaradas, né? E quem não se declara, mas e é um direito da pessoa, né? E não abraça bandeira nenhuma. Eu ouvi, né? Eu vi uma entrevista do Ney Matogrosso, cara, sensacional. Ele falou que ele foi em Portugal e foi entrevistado. E o repórter falou para ele o seguinte: Ney, sabemos que você é muito famoso lá no Brasil, é um performer, é um cantor, e você é muito discriminado por ser gay. Ele falou o seguinte: olha só, eu não vim aqui para falar o que eu faço na cama, eu não falo aqui, não faço lá. As pessoas me respeitam enquanto ser humano, enquanto artista. Eu não saio levantando bandeira. E deu logo uma... Aí você fica vendo que primeiro, tá? Muita gente diz assim, a opção sexual. A gente tem que começar, até no âmbito religioso, a rever esses conceitos aí, né? Porque, gente, não é opção não, cara. Não é opção. Você vê crianças em tenra idade, sem juízo, sem discernimento nenhum. A criança não sabe de nada na vida e ela já tem demonstrações ali
de que ela, né? Então, cabe a nós, enquanto seres humanos, tá? Eu não discrimino ninguém, até eu vou contar para vocês aqui, aproveitar, eu aqui perto de onde eu moro, na Vila da Penha, no Rio de Janeiro, tem um supermercado e o gerente é gay. E a gente sempre conversa muito. Então eu sempre, coisa de velho, né? Eu sempre, quando eu passo no caixa, eu compro um bombom e tal, e aquele caixa que me atendeu, eu falo, aí, toma aí pra você. E agora chegaram lá uma rapaziada nova, que também é gay. Então tem um rapaz que ele fala fino, ele grita e tal. Aí quando eu chego lá, ele já me conhece, ele fala, pensei que o senhor não fosse passar no meu caixa. Eu falei, que é isso e tal. E eu compro, um dia desse eu dei o bombom, e ele pegou e falou assim, aí ó, eu ganhei o bombom, ele me deu, hoje eu ganhei o bombom. E ficou todo mundo olhando, tipo assim, esse velho tá querendo, e tal. Mas sabe o que é, gente? Aquelas pessoas são tão discriminadas, tão aviltadas, né? Que quando elas recebem um bombom, elas se sentem as mais felizes do mundo. Então, o que acontece? Bela, meu vizinho bolsonarista, 30 anos de casado, 2 filhos, sai com homens e quem não conhece compra. Bela, infelizmente, tá? Isso aí é inerente ao ser humano. Tem um vídeo aí do Caio Fábio que perguntaram para ele, vem cá, Jesus Cristo na época dele, ele não se voltou contra os gays, contra as prostitutas e tal. O Caio Fábio, como sempre, né, tem aí os contraditórios iguais a todos os humanos, ele disse o seguinte, falou, ele não veio aqui para isso, ele sabia que o mundo era isso, ele não veio para mudar a lei, ele veio para cumprir a lei. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente perde muito tempo, julgando as pessoas, né? Poxa lá, aquele advogado, pode ter certeza que teve esse pensamento de alguém que já passou aqui na live. Poxa, o advogado levantou da cama, tomou café, fez uma live lá com uma camisa com a gola toda larga e tal. Você é o que você se apresenta. Se você é gay, você será julgado. Se você é gari da Conlurb, né, lixeiro, você será julgado. Se você é uma mulher negra e bota uma peruca loira, compra, né, e coloca, você será julgado, porque as pessoas julgam o tempo. Eu acho que a gente deve fazer o seguinte, cara, quem está no armário, se quiser ficar no armário, é a vida dela, deixa, entendeu? O que a gente tem que fazer enquanto seres humanos? Cara, vamos preservar. Se você é de preservar a família, né, preserve. Se você é de preservar criança, idoso, preserve. Se você é de trabalho, de luta, trabalhe, luta, né? É isso aí, ó. Ter lealdade e caráter será julgado. Infelizmente, tudo nessa vida você é julgado. Você vê, hoje o rapaz entrou aqui pensando que ia me humilhar. Fala aí, vovô. Vovô escreveu vovó. Ele não sabe nem escrever. Mas aí você vê, ele não entrou na live aqui para ter uma ideia legal, para curtir, para debater, conforme a gente debateu aqui, com gente que mora nos Estados Unidos, gente. Entendeu? O importante é o seguinte, sabe o que a gente tem que combater? O que a gente tem que rechaçar, repudiar, é o crime, entendeu? É o tráfico, é o roubo. Isso aí a gente não tem que fechar os olhos. Agora, gente, o que
eu tenho a ver com o que o vizinho do lado, dentro da legalidade, né, respeitada aí os parâmetros legais, faz com a mulher dele, ou com o marido dele, ou com o namorado dele, dentro do quarto dele? Entendeu? Se ele saiu dali, ele não me assaltou, ele não traficou, ele não avilta as pessoas e nem afronta as pessoas na rua, pô, show. Eu acho que no mundo que nós vivemos aqui, num parâmetro aí de um país extremamente pobre, a gente deveria se preocupar sim com quem está produzindo, com quem tem boas intenções, né? Com quem trabalha para produzir um país melhor. Mas não, as pessoas aqui estão sempre preocupadas, com a vida do artista, né? Com a vida da atriz. Ah, fulana já casou 7 vezes. Ah, Gretchen casou 7 vezes. Aí você vai ver lá um videozinho da Gretchen casando, dá 1 bilhão de visualizações pelo mundo. 1 bilhão é excesso, né? Mas 1 milhão, vamos botar 1 milhão. É aquilo que as pessoas engajam, é aquilo que as pessoas gostam, né? Enquanto que às vezes a pessoa está ali, está vendo aquilo, está criticando, e a vida dela mesma está uma porcaria. Não procura se cuidar. Independente de qualquer coisa, o PT foi o único partido que olhou para o social, fez universidade. Eduardo, vou fazer uma vírgulazinha aí nesse seu entendimento. Pode ser? Você já pegou essa vizinha, meu amigo, tem 14 com mulheres diferentes. Gente, sem acusação dentro da live, né? Quem pega quem, deixa pegar. Mas vamos lá, Eduardo. Eu tenho um filho que tem 31 anos e eu pagava a faculdade particular para ele fazer o curso de Direito, ele não quis. E depois ele fez aí o Enem e foi para uma faculdade, uma universidade federal. 2 coisas, né? Sinceramente, acho que nos velhos tempos ele não passaria. Estudava pouco, não passaria, tá? Logo houve uma facilitação para a entrada no curso superior. Segundo, tá? Mercado de trabalho é extremamente cruel na hora da seleção. Vocês estão vendo aí um vídeo, né, do Elon Musk entrevistando uma recém-contratada de uma das empresas dele, e ela falou que ela adota o pronome todes, né, elos, essas coisas. E ele falou, não, aqui o meu pronome é você tá fora. Por quê? Ela tentou levar para um ambiente que ela estava entrando uma ideologia dela. No Brasil, a ideologia não é o fortalecimento do ensino, tá? Não é. É o enfraquecimento do sistema de entrada e o sistema de saída, que é, depois da formação, você entrar no mercado de trabalho, é extremamente recessivo, meu amigo. Eu tenho uma amiga que a filha dela se formou em engenharia, tá? De nutrição, e não conseguiu emprego. Teve que mudar de curso. Então, de que adianta? Mas vale você fazer hoje, né? Você quer fazer o curso de engenharia eletrônica, que é lá no topo, né? E aí você começa mas, gente, no Brasil não se cria, não tem uma indústria de criação. Não tem um celular brasileiro. Aliás, os celulares, vocês sabem que quem domina o mercado são 3, 4 fábricas, e olhe lá. É o iPhone de um lado e do outro lado
o restante. Qual é a lição que a gente tira? Você tem que ser inteligente. Não adianta você falar assim, não, o curso superior salva. E o senhor não pode falar isso porque tem um monte de advogado na praia vendendo, mas isso sempre aconteceu, sempre. Mercado de trabalho é isso. E você pode, por exemplo, ficar muito bem na vida se você conseguir fazer um cursinho e consertar celular. Aí você fala assim, poxa, mas esse advogado está falando um absurdo, ele é advogado. Eu sou advogado há 30 anos. Hoje é tudo diferente. Se você não tiver uma carteira legal, você não faz dinheiro. Não adianta. Quem está começando agora e fala, olha, eu não tenho processo de herança nenhum, vou começar do zero, eu falo, caramba, eu fico imaginando o sofrimento que será. Eduardo, inflação igual a da Suíça, 3,8% ao ano. Aqui no Brasil? Duvido. Não é possível, cara. Você vê os vídeos aí do pessoal do Ceasa, tá? Vendendo caixa de tomate a R$15 e não vende, tem que jogar tudo fora. Cadê o dinheiro do povo? Entra no mercado 1 quilo de arroz, 7, 8, 9 reais. No mercado tudo vazio. Como é que a inflação está 3% ao ano? Se for dividir o 3% aí por 12, né? Você vai ver que essa conta não fecha. Tá? Mais perguntas aí? Querem perguntar sobre direito? Vou abrir aí para vocês perguntarem. Tem 57 pessoas na live. 4.000 curtidas só, tem que trabalhar as curtidas, galera. Zene Rios acabou de entrar, Broca acabou de entrar, Varclídio, acho que é isso, Márcia acabou de entrar, Cariri Pereira entrou, Wagner Pousa entrou, caramba, veio uma galera agora. Mas diga aí, Pablo é um vencedor, de uma mulher, pai de família, viva a família tradicional. Nesse ponto aí, tá? Como se trata de um rapaz jovem, né? Você vê, mas é que também é o seguinte, o Pablo aprendeu muito cedo que sem isso, talvez hoje ele estivesse na cadeia. Porque depois de um certo tempo, o homem aprende o seguinte, que a mulher não é só aquela atração ali do corpo bonito, não. A mulher tem o poder de levantar a vida do homem. E com certeza aí, não só ele, tá? Tem vários caras aí que estão totalmente perdidos. Você vê o cara na noite bebendo e tal, aí chega uma mulher, coloca ele embaixo do braço, 2 filhos, família e tal, e ele fala, caramba, vou ter que ficar devagar, porque senão ela vai me largar. E larga mesmo. Então, o melhor caminho aí é o da construção de uma família, né? De filhos. Ele tem bastante empreendimentos aí para ele ocupar a cabeça dele. É cercado por um grupo, tá? Muito bom. Então, eu espero que se ele for, né, eleito e se não tomarem os direitos dele, ele consiga fazer um bom governo, porque as pessoas de São Paulo merecem. Márcia Santana, bom dia, Márcia. Bem, alguém quer subir aí para falar alguma coisa que não seja ofensa, agressão, tudo numa boa, né, dentro da normalidade? Hein? Bem, gente, eu ia encerrar essa live aqui, tem uns 20 minutos, acabei avançando. Vou encerrar agora. Claucimir, pode me tirar uma dúvida? Tive diagnóstico de usar óculos, mas tenho catarata. Tá, prossegue aí. Márcia, até agora ali não tem nenhum questionamento.
Valmir Valiente, Jaci, sejam todos bem-vindos. Agora tenho que fazer cirurgia. A gente procura sempre botar o texto todo, né? Ali bem... Erro médico? Não. Não é erro médico, não. Não vejo erro médico aí, não. Porque é o seguinte, são duas coisas totalmente desconexas, tá? Às vezes a pessoa tem catarata, mas até que seja constatada a catarata, não havia necessidade dela corrigir grau, né? É diferente. Eu uso óculos. Então, se eu tiver de fazer amanhã ou depois uma cirurgia de catarata, eu não posso dizer o médico devia ter visto, não. O médico não viu isso, não viu a catarata. É uma questão aí de análise, tá? Mas, de qualquer forma, você teria que verificar os laudos, pedir um laudo a ele, tá? E verificar se ele fez exames voltados para o reconhecimento da catarata. E outra coisa, eu vou aproveitar para falar para vocês aqui, tá? Processo de erro médico, tá? Processo de dano estético em cirurgia são os piores processos para o advogado trabalhar, tá? Primeiro, quem faz a perícia também é um médico. A perícia do juiz. Tem o corporativismo. E segundo, na maioria das vezes, tá? A própria medicina, ela se protege. Então, por exemplo, o prontuário médico está lá. Se a senhora reclama, fala, poxa, você mandou colocar o óculos, não colocou que eu tinha catarata e tal... Ele vai lá no teu prontuário e coloca. Constatei catarata. Depois, minha filha, você entra na justiça, é aquilo ali que vai valer. Não, ela já tinha catarata, mas ela também tinha miopia. E como a catarata dela era inicial, eu não determinei a cirurgia. Acabou o processo. Não, você vai ter que fazer a cirurgia para a catarata, mas não significa que você não terá que usar o óculos, não, tá? Não, provavelmente, se a cirurgia da catarata conseguir aí um 100%, que vai levar em consideração sua imunidade, sua idade, né? Porque, por exemplo, um soldador, pessoa que trabalha com solda, ele tem a incidência daquela luz da solda, que nem sempre eles colocam a proteção, e tem a fumaça. A maioria dos problemas que tem é por causa da fumaça que queima a vista da pessoa. Ela vai operar, vai melhorar, mas terá que botar um óculos igual esse fundo de garrafa aqui, de fundo de copo. Tá? Então, processo contra médico não pode ser uma aventura, não. A Luzia acabou de seguir, muito obrigado. Gente, vamos encerrar, eu tenho que votar. Foi bom estar com vocês. Bom dia, dona Luzia. Sejam bem-vindos. Tá? A gente já está aqui há mais de 1 hora, eu tenho que encerrar porque eu tenho que votar. Fiquem com Deus, até domingo. Fiquem com Deus.